Vamos avançar na leitura do livro O Mistério da Gólgota, das Mysterium von Golgatha, entrando no 8º capítulo, intitulado An der Quelle des Lebens, na fonte da vida. Utilizamos o apoio da edição inglesa e francesa face ao original alemão, publicado em 1930. Verdadeiramente, é necessário mostrar a verdade sempre em novas imagens. A verdade que não pode tornar-se alcançável sem imagens nem parábolas. E que é verdadeiramente o ser primordial de todas as coisas, a fonte de toda a vida. Nada resiste nos nossos dias à confusão dos espíritos. Todo o testemunho relativo à vivência interior é retirado do apodrecimento dos túmulos e da poeira das bibliotecas e deposto como um oráculo nas mãos trêmulas dos que procuram. Este que procura, falo em qualquer lugar onde possa encontrá-lo, onde quer que possa surgir. Tal pessoa passa noites inquietas, fervorosas, diante de grandes volumes, e leva nos seus bolsos, como se tratassem relíquias, pequenas brochuras duvidosas. Escuta com respeito, em qualquer lugar que seja, as palavras obscuras que instrutores não qualificados transmitem, e pensa assim um dia chegar a encontrar assim um dia o caminho que leva à fonte da vida. As cabeças são enchidas das mais grotescas fantasias geradas pelos mais extravagantes mistagogos. Uma ciência bizarra de coisas que nunca se poderão tornar objetos da ciência. Manifesta-se, expõe-se verbalmente ou por escrito diante de um mundo espantado. Procura-se e esvaziam-se os armazéns da superstição humana de todos os tempos, e os fantasmas mais repulsivos são de novo modernos. Ora, esta confusão encontrou o seu alimento na aspiração ardente de corações que suspiram, e muitas das pessoas que correm, quase que inebriadas, atrás do último profeta de feira, só o fazem porque estão resolvidas a não perder nada que possa dar uma orientação à sua transviada procura. Não são certamente os mais maldosos que se tornam assim as vítimas desses irresponsáveis desmiolados e impudentes tagarelas. Contudo, conseguem abrir a tempo os olhos muitas pessoas que se deixaram enganar
e apercebem-se, indignadas contra elas próprias e envergonhadas, que se abandonaram a uma direção que ela própria ignorava o caminho. Ou bem mais, que eles seguiam guias que verdadeiramente nunca assumiram a situação de guiar, mas farejavam apenas com astúcia a tolice dos seus contemporâneos e entendiam-se a preparar os iscos conveniente à aspiração dos que procuram para os enlaçar. Mas entre os leitores das minhas palavras deve haver, não poucos, que foram desiludidos deste modo que eu falo. Talvez pressintam ainda assim, apesar da sua decepção, que deve haver para eles um caminho que lhes permita atingir o fim a que eles aspiram. É para eles que estas palavras se dirigem. Aquele que está pronto, apesar dos caminhos errados que reconhece ter percorrido, a não relaxar o seu esforço antes de ter encontrado aquilo a que a sua alma aspira, esse pode encontrar o caminho para a liberdade, a estreita senda que leva à luz essencial, intrínseca. Já indiquei muitas vezes este caminho e indico de novo aqui para todos aqueles que o querem encontrar. Ajuda, orientação é necessária neste caminho, pois ele atravessa muitas florestas espessas, onde há sendas laterais cheias de emboscadas que atraem o viajante desprevenido, e que atravessa desertos onde as pistas são apagadas imediatamente pelo vento na areia, de tal modo que se tem que preparar constantemente a recomeçá-lo a cada momento. Seria tolice e ao mesmo tempo presunção quisesse o procurador acreditar que, a partir do seu próprio julgamento, distinguiria o verdadeiro caminho. Mas será também tolice e presunção esperar atingir o objetivo mais elevado ao qual se aspira, sem se ter antes ter a prova das suas forças, provas ou provações que deverá afrontar a cada estágio do seu caminho. Enfim, é ainda tolice e presunção esperar atingir em si o mais alto objetivo, a consciência da unidade com a fonte primordial de toda a vida, sem a ajuda daqueles que já a atingiram. Repetimos: consciência da unidade com a fonte primordial de toda a vida. Continuemos. Assemelhar-se a tal pessoa ou ao alpinista que quisesse chegar, saindo da planície ao mais alto cume da montanha, sem ter escalado antes os contrafortes que o rodeiam, pois é só de lá que se lhe pode mostrar o caminho certo para o atingir. Soa a gentes desprovidas de sentido crítico como muito corajoso quando se diz que entre ele e o seu Deus nada se deve interpor.
Mas o Deus que se supõe sentir assim é um Deus enganador, um produto da representação imaginada, cuja realidade de cada um, representação imaginada de cada um, cuja realidade é exatamente do mesmo nível que a de qualquer imagem de uma representação. Um tal Deus, concebido por um piedoso sonhador, pode ser durante algum tempo uma fonte de consolação para aquele que se apega a tal. Pode suscitar nele forças que lhe confirmam ainda na ilusão que se trata da fonte original da vida. Só que, em relação à realidade que permanece eternamente, um tal Deus não é como uma miragem e nunca conseguirá modificar a mais ínfima parcela do que constitui efetivamente esta realidade absoluta. A pessoa que se satisfaz com este tipo de experiência de Deus tem ainda menos possibilidades de encontrar nela um dia o seu Deus vivo que o ateu, pois este, na maioria dos casos, não nega a existência de Deus, senão porque ele discerniu de uma maneira ou de outra a ilusão piedosa onde está mergulhado aquele que queria estar tocado lá com Deus, enquanto que na realidade não adora de que um produto da sua fantasia. O negador de Deus está certo quando nega a existência de um tal Deus. O seu erro consiste apenas no facto que, depois de ter reconhecido o fantasma como fantasma, ele negligencia procurar a realidade. Pode ser dado de viver, contudo, um dia a experiência do verdadeiro Deus vivo nele, enquanto que o crente que se agarrou à aparência de Deus que ele criou só muito raramente se consegue libertar das suas cadeias. Mas existem ainda outras possibilidades de ilusão e muitos caíram nelas. Temos o dever de falar aqui de uma das mais importantes delas, que tem um papel influente, mais ou menos perigoso na vida da maior parte dos místicos. Sem a ajuda de qualquer direção, orientação, sem qualquer auxílio que emane dos despertos no espírito, qualquer pessoa pode perceber-se nela, ver uma luz espiritual. A imagem de uma estrela flamejante. Algo que os monges do Monte Athos acreditaram não poder suficientemente honrar, senão chamando-lhe a Santa Luz da Divindade. Passamos aqui um breve comentário aos monges do Monte Athos, na Grécia, da Igreja Ortodoxa, uma ilha onde só podem viver monges que têm vários mosteiros, talvez uma quinzena, onde eu estive também já 5, 6 dias no caminho para a Índia que fiz por terra, e que
de facto tem alguns místicos espirituais e que possivelmente Buen-Ra poderá até ter contactado quando esteve na Grécia. E aqui Citós, considerando que eles conhecem bem esta estrela flamejante e honram-na, considerando-a a santa luz da divindade. E, de facto, provém da divindade, mas não é a divindade, claro. Voltemos a Buen-Ra. Mas não são só os monges dos mosteiros de Athos, também místicos e procuradores na busca de Deus deixaram-se ver, ou chegaram a ver esta luz como a prova certa da união da sua alma com o Deus vivo. Contudo, a experiência que eles viveram era apenas um reflexo ténue da mais alta forma de vida neles. E eles tornaram-se adoradores deles próprios, onde imaginavam ter encontrado a divindade. O que eles contemplavam neles era só esta forma de vida do seu espírito, que só despertará na irradiação eterna quando o Deus vivo, pleno de força e realidade, faz nela o trono da sua glória. Quando ele prepara no ser humano desta terra o seu próprio nascimento como criança da Virgem, anunciada, entre aspas, pelos pastores que asseguram a, entre aspas, guarda da noite, que é adorado pelos, entre aspas, reis magos, os reis sacerdotes, entre aspas, do íntimo Oriente, capazes de ver em toda a parte a estrela, entre aspas, a qual se assente por cima do estábulo, entre aspas, na qual, entre aspas, entre os animais desprovidos de razão, fecha aspas, nasce o rei que quer libertar Israel. Anote-se aqui esta analogia da realização espiritual da estrela com a descrição que ficou feita ainda por algum conhecimento vivencial desta estrela nos Evangelhos e nesta criança, no Mestre Jesus, no Cristo, que vem para libertar os que acreditam nele, o seu povo, e que tem nos Reis Magos os mestres espirituais do seu nível que o auxiliaram nos primeiros tempos e que o acompanharam. É esta a tal ajuda dos seres despertos na luz que tem que se exercer subtilmente, não reconhecida na maior parte dos casos, noutros muito mistificada, como vemos em tanta maluquice de mestres ascensos e de mensagens e disto e daquilo, a teosofia tendo alguma culpa também nessa mitificação destes grandes seres, e como, de facto, a terra da Palestina se tornou uma terra completamente fendida, já não pelo Israel antigo, mas por um Israel novo, que é de facto extremamente violento no seu
a sua opressão no povo palestiniano. De qualquer modo, vejamos aqui antes esta vivência da estrela, que está aqui representada com a frase em alemão: se tu procuras a luz, sabe que o teu caminho é abençoado pelos luminares, pelos portadores da luz do dia eterno, do dia perene. Possamos nós, então, apesar de todas as dificuldades que o mundo nos apresenta e a vida, conseguimos irradiar cada vez mais esta estrela, este espírito, até merecermos que a divindade, o Deus vivo, nela esplenda. Voltemos a Boin Ra. Muitos falaram em discursos quase que intoxicados do renascimento, da amizade íntima da sua alma com Deus, das núpcias espirituais com o noivo celeste. Muitos pensaram que tinham acabado a obra e atingido o nirvana, e não tinham visto senão que a imagem da estrela flamejante que, para irradiar eternamente, deve, antes de mais, receber a força que só lhe pode dar a palavra primordial. E ninguém alcançará, e que ninguém alcançará, se não quer avançar a percorrer o caminho que a divindade, que a palavra original, abriu para o ser filho ou filha caído do espírito, a fim de torná-lo de novo acessível. Esta parte aqui é muito importante, ou seja, fala-se aqui verdadeiramente do trabalho espiritual de tornar a estrela alimentada pela palavra primordial até resplandecer mais e, assim, avançar no caminho alimentada por esta comunhão com a palavra primordial e a oração e os mantras interiores, internos, silenciosos. Nós, os seres humanos, não estamos isolados na existência. Nós somos todos apenas resultado de uma força criadora eterna e, em tal consequência, unidos uns aos outros por milhares de fios secretos. Possam as bênçãos do corpo místico tocarem-nos, possam a circulação da palavra primordial e do som primordial chegar até nós. Amém. O que quer que seja que os seres desejam alcançar, ninguém os pode sem a ajuda de outros, e é nesta harmoniosa ação recíproca
que são atingidos todos os grandes objetivos do esforço humano. Queiramos, com toda a força, obter algo sós e sem ajuda, apenas demonstramos que não compreendemos ainda quem somos na realidade e o que, de toda a eternidade, nós fomos, mesmo antes da nossa queda. Queda aqui no sentido de descida ao mundo material. Temos então de ir erradamente, mesmo quando nos esforçamos pelos mais altos objetivos, através ou graças ou com a melhor vontade e o coração mais puro. Ou seja, se avançamos demasiado isolados e egoisticamente ou separados dos outros, nós podemos estar-nos a desviar. Passa-se o mesmo exatamente com o nível mais elevado que o ser humano pode prosseguir na Terra. A união viva com o seu Deus vivo, cheio de força e realidade, é-lhe sempre inacessível se ele crê poder estar desprovido da direção que a eterna sabedoria e o amor misericordioso preveram em sua intenção. Cada ser tem necessidade desta direção, desta orientação, desta ajuda, pois tal é a lei na vida cósmica do todo. O seu valor não será de modo algum diminuído pelo facto que ele tenha pedido ajuda espiritual, tal como não aumentará o valor daquele a quem incumbirá prestar essa ajuda, pois ele também antes foi ajudado antes de poder ajudar os outros. Há sempre, na realidade, uma mão para dar à outra o que ela recebeu um dia, e ninguém tira de si mesmo o que lhe será necessário dar a outra. E nesta imagem da mão que dá e da mão que recebe, na unidade da fonte primordial e da comunhão dos espíritos como estrelas mais desenvolvidas e crescidas pela vivência harmoniosa do caminho e a prática profunda da meditação e comunhão com a palavra primordial e com a estrela do Espírito, nós nos despedimos desejando que haja verdadeiramente claridade e felicidade. Demos graças.